Gravando. O poema se chama Corpo de Prova. Está na antologia Arsênico e Querosene. Corpo de prova. Toda sua farinha química luta contra a obviedade. Algo nele se transforma, varia a certa dosagem. Prisma numa medida expressa em milímetros ou cilindro resolutamente preenchido pela própria matéria-prima. O que se quer extrair da mistura é o que dela impere contra qualquer intempérie, a comprovação de certas características específicas, seu uso provável e o quanto do material resistirá, e, se ajustado, como programá-lo a esta ou aquela finalidade, porque há nele algo posto longe do mundo, apartado de tudo, testando-o desde o núcleo, e sobre cujo interesse futuro será preferível adaptá-lo, se aqui ou lá, terra firme ou alto mar, determiná-lo ao lugar, onde o império da indústria necessite depositá-lo, quiçá sob águas agressivas, mergulhá-lo em sulfatos, em sais de magnésio e amoníaco, ou contra o vasto aluminato, nunca volatilizado, que, apesar de leve e maleável, é duro e reativo ao perigo, composto que o enxofre sofra fora do óleo, no cálcio só reste o arbítrio do silicato bicálcico. Há sílica adicionada ao cimento contra a retrogressão, porque algo nele se transforma a certa dosagem. A rocha ainda incha, corpo de prova, mediado pelas condições da mais forte obviedade ou contra as da máxima adversidade, assim este sólido, cilíndrico ou prismático, copo, bloco, deve referendar a resistência, a duração dos materiais recolhidos, a anatomia rumorosa ou silente da sua própria provação. Esse é um daqueles lá da Petrobras, o meu amigo Harry Angeloff, que é técnico de cimentação, não sei o cargo dele não, mas aqui na antologia eu criei uma seção específica para esses poemas e chamei de As Rimas da Petroquímica. É isso aí. Legal. Legal. José Couto. Então, vou colocar aqui também a pergunta, né? Já faço aí também. Guarnieri, cadê a poesia? Cadê os poetas? Como você está enxergando a cena atual da poesia brasileira? Não há muita zona de conforto, com raras exceções? E se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho come. A poesia irá ajudar a mudar a cena patética da política e da arte brasileira? A gente quer acreditar que sim, né? Que tem muito artista aí resistindo, muito artista sobrevivendo, comendo pão que o diabo amassou, mas eu como editor da revista Malar Margem já há algum tempo, né? E a gente abriga na revista tantas poéticas, tantas formas de entender o poema, a poesia, que não é não tem um filtro só para você se colocar diante desse objeto, né? Que é a poesia, dessa forma de avançar com a linguagem. Então eu vejo que tem muita coisa, cara. Vejo que tem muita coisa. E às vezes muita coisa eu não consigo acompanhar. Assim, a poesia meio que ela vai se organizando em núcleos, né? Não dá para você saber o que estão produzindo pelo país inteiro. Isso não é mais possível, porque as formas pela qual a poesia escoa hoje são muito fluidas e orgânicas, e tem site, tem publicações pequenas, fanzines, blogs, YouTube,
livro, enfim, de modo que acho que os poetas talvez estejam tentando dar conta dessa relação com esse momento, que é difícil. Eu, por exemplo, não saí de casa desde março, acho que sim. Eu vou muito pouco, eu quase não vou à rua, eu não vou. Eu desço no prédio para pegar algumas encomendas e tal, mas eu não vou a mercado, não vou à farmácia, não vou a lugar nenhum. Estou levando esse negócio de isolamento a sério pra caramba. A gente não pode ficar aí levando vírus de um lado para o outro, enfim. E aí, para você se entender nessa realidade, né, isso deixa a gente tendo que se reestruturar, se adaptar a essa nova realidade aí. Eu só acho que só vou me sentir seguro depois que botar a vacina na veia. Aí eu vou dar uma relaxada. Por enquanto, eu gosto de estar em casa também. Me sinto bem aqui. Eu vou lendo pra caramba, escrevendo, organizando. Estou fazendo 3 livros ao mesmo tempo. Sem pressa, mas sim. Não sei se não tenho coragem de dizer que os poetas não estão fazendo nada, que eu sei que muitos estão. Não sei se a gente consegue, se as nossas sementes dão fruto nesse chão seco aí do Brasil de hoje, né? Esse que é o problema, né? E a cena é muito múltipla, e é muito confusa, e é muito caótica, e é muito tentáculos lançados para todos os lados, todas as formas, enfim, também é riquíssima, né? E a gente tem que saber para onde olhar. E às vezes você olha no momento errado e já passou, entendeu? Mas tem muita coisa acontecendo, uma efervescência. Ainda mais agora, esse tempo de muitas lives e muita gente vindo à tona e aparecendo e se apresentando e falando e mostrando seu trabalho. Então, eu, apesar de ser um pouco pessimista com relação à realidade do país e de não estar vendo muito a luz no fim do túnel, pelo menos nesse momento, eu estou tentando me resolver internamente. Acho que talvez muitos poetas, muitos artistas estejam também nessas, preferindo olhar para dentro, né? Enfim, não sei. Por mim, eu estava na rua tocando fogo em tudo, mas temos que fazer isso coletivamente, senão... Enfim, é complicado, é um momento difícil de você organizar, mas nesse momento não falaria que não teria coragem de falar, não está sendo feito isso, não está sendo feito aquilo. Acho que é um momento que a gente tem que ser generoso, mas com relação à cena, é um caldeirão realmente de criatividade que está rolando aí. Não sei se te respondi, Zé. Sim, obrigado, querido. Obrigado. Mas é um momento triste que a gente está vivendo, e complicado. Tá difícil. Eu digo assim, a zona de conforto, né? Tô vendo muito, tem muita poesia, né? Circulando nas redes sociais. Mas parece que os poetas não querem se arriscar, com raras exceções. Eu até me coloco na zona de conforto, né? Agora estou tentando sair, estou fazendo aí um projeto de poesia iorubá, né? Mas o que eu vejo é que o poeta não quer se arriscar, né? E quer ficar numa zona de conforto. E dentro da zona de conforto, obviamente, você tem qualidade. Então, você fica ali, né? E acho que é o momento para arriscar, né? Sair um pouquinho da zona de conforto e ajudar, né? Porque tá difícil, tá muito patético assim esse momento, né? Tá ridículo, né? Nós estamos passando por um momento político não houve na história, né? E a literatura, eu nem acho que seja, né, papel da poesia, né? A bandeira, né? Levantar a bandeira. A bandeira aí, mas diante da circunstância, eu acho que há essa urgência, né?
essa demanda da poesia também contribuir aí com a voz, né? A voz poética contribuir. Mas há trabalho, sim. Há uma abrangência, né, de trabalhos e muito interessantes. Mas respondeu, sim. Fico feliz aí de eu posso ler poder te ouvir. eu posso ler esse poema aqui que talvez te responda melhor. Chama Terrorismo Doméstico. Vamos ouvir. Toda a ira sanguínea direcionada ao centro político de um país em ruínas. Quem está comigo? Todo menosprezo e escárnio lançados ao povo, sufocado por desgosto e impostos, enquanto os ricos óbvios reciclam a pobreza anônima em periferias que agonizam por negligência e frieza. Quem está comigo? A massa ignara manobrada, alimentando o monstro nacional cujo apetite desconhece qualquer limite. Estúpida república de furto e conluio inconclusivo, os fulcros do lucro auscultam, íncubos, súcubos, exus pedem justiça, evangélicos esconjuram o assunto, jejuando nus a um Jesus em decúbito. Quem está comigo? Se somos ilhas, se somos bichos, se somos lixo, se somos nada além da soma do que é desprezível, quem está comigo para explodir Brasília? Maravilha. Eu não gostei do explodir Brasília. Desculpa aí. Eu não gostei do explodir Brasília. Sabia que ia dar problema. Quando for explodir, avise para nós, Alexandre. Eu aviso. Você se esconde lá embaixo, no subterrâneo, no bunker. Muito bom, muito bom. Muito bom. Leonardo Laff. Boa noite a todo mundo, especialmente o Alexandre, grande Alexandre Guarnieri. Bom, Alexandre. Queridão, valeu, Léo. Eu tô com Arsênico e Querosene na mão, baita antologia precoce, digamos assim, né? E eu queria ler 2 fragmentos de 2 poemas antes de fazer a pergunta. Há um poema chamado Violência Doméstica, que estava inédito até sair nessa antologia, né, Alexandre? Me corrija se eu estiver errado. Eu vou ler um pedacinho dele que diz assim: agora que não rebola mais como as cobras se locomovem, terá sido o recalco do jovem? Seguirá atônita, pobre górgona, que tônica, desde que soube, no pós-mortem, a vilã dita Calipígia, vítima de toda a injustiça, uma das 3 irmãs anfíbias, com Euríale e Esteno, filhas de Forces e Seto, que a sua cabeça, arrancada com golpes de facão, foi com a espada de Hades, na verdade, sempre pertenceu só a Perseu. Esse é um trechinho de um poema Violência Doméstica, e eu quero cotejá-lo com um outro chamado Catarses na Wayne Enterprises. Há algo insone em sua sanidade, enquanto cultiva, trancado na caverna, tantos hábitos insólitos, alimenta morcegos, destila humor negro e rouba a cena numa tragédia grega. E aí vai a pergunta, grande Alexandre. Você é uma máquina devoradora de cultura. E quando eu digo de cultura, é cultura de maneira geral. De mitologia grega a David Bowie, de Homero a Pixinguinha, enfim, de Cervantes a HQ do Batman, né? A minha pergunta é: tudo é matéria de poesia? Ou algo não deve? Até agora, se tem alguma coisa que eu não mostrei muito até agora, foram poemas de amor, né? Esses eu tenho evitado, mas uma hora eles vão aparecer, porque eles estão na minha gaveta também. Eu tenho uma gaveta de poemas de amor, mas você pegou eu adoro fazer essas reimaginações, essas atualizações dos mitos, né? Eu estudei História da Arte, então isso veio, né? Da minha formação. E esse poema aí da violência doméstica, essa imagem do Perseu com a cabeça da Medusa, né? Ou pode ser uma violência agora que a gente tem um aumento de casos de violência contra a mulher, o feminicídio, quer dizer, um caso de feminicídio lá na Grécia, lá
no Olimpo, ou no Hades, ou em qualquer parte de onde vieram esses mitos, né, que a gente herda. Agora eu tenho um pouco de vergonha de ser bastante, não tenho nenhum problema em dizer isso, que me faltam muitos mitos. Por exemplo, eu gostaria de poder ter contato com a nossas cosmogonias indígenas, que a gente não aprende na escola. Eu estudei, fiz uma faculdade inteira de História da Arte, estudei tudo que é Egito, estudei tudo que é pré-colombiano, estudei tudo que é grego, romano, e não tem uma disciplina, ou 2, ou 3, ou 4, só sobre as nossas tribos, nossas artes. Tem, assim, arte no Brasil, você estuda, isso aqui é arte plumária, isso aqui é pintura corporal, isso aqui, mas você não vai a fundo nos mitos que fundaram cada uma das tribos, entendeu? Então, isso aí tinha que estudar. E os antropólogos sabem mais disso do que os artistas, entende? Eu sinto vergonha de falar disso, a não ser os que se debruçam, mas isso eu acho que é uma tremenda falha na minha pesquisa, enfim, porque recebi também essa cultura, os enlatados, fui bombardeado pelo Batman, né? E não faço um poema de orixá, enfim, é um problema que eu tenho. Você ao mesmo tempo em que detectou uma potencialidade minha, é um calcanhar de Aquiles que eu sinto, que eu tenho, entende? Gostaria de fazer um livro do cangaço, mas assim, um cangaço overdrive, um cangaço totalmente maluco lá do pessoal do Mangue Beat, do Chico Science, essas coisas todas, né? Bacurau. Vamos bacuralizar. Mas assim, eu gosto da pesquisa do Zé, que faz os oriquis e tal, tem a vivência, traz isso para a vida dele, mas eu sinto que isso é uma deficiência minha, da minha ignorância. É um campo que eu ainda não alcei um voo em determinadas regiões e não sobrevoei determinadas regiões. Mas, enfim, cada um... A gente é moldado tanto pelo que a gente sabe, talvez a gente seja mais moldado pelo aquilo que a gente não sabe. Porque não tem problema nenhum em reconhecer que eu tenho essa deficiência. Mas tem o poema do Batman, enfim, essa antologia que saiu sobre super-heróis, que o Alberto Bresciani me ajudou. Alberto Bresciani me ajudou a organizar, junto com o Nuno Hall e o Jorge Elias Neto, de onde você leu esse poema do Batman aí, Catarses na Wayne Enterprises. Esse livro surgiu numa conversa com o Bresciani. O Bresciani não gosta, ele tem vergonha, mas de uma vez ele me confidenciou que era fã do Batman. E que gostava, quando ele gostava de vestir preto, uma capa e tal, e gostava do Batman. Aí ele falou assim, eu tenho uns poemas do Batman, posso te mostrar? Eu falei, pô, mas será que são poemas mesmo? Eu falei, poxa, claro, pode, poesia. Respondendo a tua pergunta, Léo, tudo cabe na poesia, eu acho que é o contrário, a poesia, ela se pode se infiltrar em todos os campos, né? Você vê a coisa do corpo de prova. Corpo de prova é um copinho de cimento que fica mergulhado em produto químico durante meses e meses e meses, e o cara fica lá fotografando, medindo como que aquele produto vai dissolvendo dentro daquele determinado produto químico ou outro, não sei o que. Eu fiquei vendo essa apostila de coisa da Petrobras e fiquei viajando nesse corpo de prova e fiz o poema. Batman também. Enfim, cabe sim, mas aí o Bresciani me mostrou os poemas do Batman dele. Eu falei, porra, será que outros poetas são tão malucos quanto você, Bresciani, gosta de super-herói? Aí fui catando e apareceram 80 poetas, cara, 80 poetas me mandaram um poema. Eu fiquei 4 anos fazendo isso aqui.
E tem uma sessão só do Batman, que tem tanta gente que gosta do Batman, que aí teve um capítulo específico do Batman. Pô, Alexandre, você é um arquivilão, você acabou entregando a verdadeira identidade do Bruce Wayne, é Bruce Wayne. E vai ser e ele é tão é tão sacana que depois ele mudou, ele tirou Bruce Wayne, ele botou outro nome, inventou um personagem e publicou esses mesmos poemas num livro. E esqueceu que eram poemas que ele fez pro Batman. Tá certo. Valeu, cara. A gente vai passar esse vídeo para ele aí pro Bresciani, para ele ficar. Eu tô falando isso hoje só porque ele não tá aqui. Só para atrair ele. E aproveitando que ele não tá aqui, vai ver que por isso que ele escolheu a toga, né? Escolheu ser o Batman. Eu não quis ser tão explícito, mas eu tentei esconder isso daí. Muito obrigado, Leonardo. Belíssimo. Valeu, obrigado a todo mundo aí. Luciana Barreto. Oi, boa noite, Alexandre, Marnieri, mal-amados, amigos, colegas, poetas queridos. Devemos ser até primos, que eu sou Barreto também, de repente a gente até é primo. A minha ala Barreto veio da Bahia. Você tem uma... A minha é de Niterói, a minha é de Niterói. Enfim, né? Somos todos, né? Estamos todos nesse caldeirão. Então, eu acho que a Angélica saiu da sala. Ela estava aqui há pouco. Já há algum tempo ela fala de você, eu fiquei bem curiosa. Você me passou seus livros PDF, que de fato me impressionaram. O que eu li, não consegui ler na totalidade, foi Corpo de Festim, e que me impressionou muito porque ali, de fato, né, tem até se não me engano, no prefácio, você inaugura um gênero, né, se você traz o poema voyeur biológico. Então, achei isso interessantíssimo, né, porque em plena pós-modernidade, o que caracteriza exatamente a diluição e a pilhagem, no máximo se singulariza algo, você dá conta da invenção, né? A batuta da invenção. Talvez porque você, como mesmo disse aqui, você testa todas as bordas e você tem algo que eu percebi pela sua fala. E por esse livro, não li os outros, você tem um auscultar o mundo. Você empreende uma sondagem corajosa e atrevida. Até tudo é matéria de poesia, como o Leonardo perguntou, né? Uma apostila da Petrobras. Então, achei interessante porque o poema é mais do que um poema. É uma poética e é uma ideia da arte poética. É uma neolíngua. Então, eu te pergunto, né, se você tem na sua formação, né, os irmãos Campos, claro, né? Porque quando a gente lê Galáxias, ou A Máquina do Mundo Repensado, que no caso é do Haroldo de Campos, ele também fricciona, né, a linguagem, dilatando ao máximo, com a ciência, com a física, buscando reproduzir na materialidade da palavra os movimentos cinéticos, né, uma tentativa de se regredir ao impossível do Big Bang, da pré-explosão. Então, você mimetiza isso de uma maneira muito interessante. Então, a primeira pergunta é possível, na pós-modernidade, ainda uma poesia de invenção, para além da singularidade? E se eu não fui anotando tantas coisas, você falou que você é mais de descer, né, ao subterrâneo, né? Tem um movimento que é muito interessante, né, que Orfeu, Ulisses na Odisseia, Jesus, que é o da catábase, né? Desce-se ao reino dos mortos e se emerge transformado, né? Isso é muito interessante, né? Esse trabalho que você faz, né,
de buscar um pouco, né, o infernal. E quando você falou que você veio das artes plásticas, né, e que quando você falou na escultura, como a gente está no centenário, essa é a segunda pergunta, como a gente está no centenário da Clarice Lispector, em que ela traz um livro radical, né, assim, o livro mais radical da Clarice Lispector, que é Paixão segundo GH, a protagonista é justamente uma escultora, né, e ela busca o informe, tanto que ela chega ao de dentro da barata, né? Ela faz a travessia pelo oposto, ela chega no quarto de empregada, chocada com aquilo, acaba vendo uma barata, esmaga, né? Ela está presa pela cintura e ela acaba literalmente comendo a barata, justamente tirando todas as cascas e buscando esse informe, essa depuração máxima. Eu pergunto se na sua profusão turbilhonante, você busca não a concisão, que é o que se fala muito da poesia, essa depuração máxima, né? Mas esse informe, o pré-humano, a pré-linguagem, nessa desorganização, você pega um pouco o que irradia, né? O polo irradiador. Porque o que eu vi, até porque você falou do apelo sinestésico, para além da prodigalidade imagética da sua poesia, né, e da visualidade pelas provocações gráficas, você faz uma poesia de performance. Não a performance que vai no palco, não. A performance inscrita na linguagem, da palavra como corpo. Então, se é também essa poesia performance. E eu sempre falo demais e minhas perguntas são sempre muito compridas. Parei, obrigada. Mas eu esqueci a primeira. Tá vendo? Esqueci a primeira. Primeiro, se você faz a poesia de... Se você ainda acredita na poesia de invenção, que é uma singularidade. Sim, no pós-tudo, né? A gente está no pós-tudo, já não tem vanguarda mais, né? Já foram ultrapassadas todas as vanguardas, mas você sabe que tem coisa que eu prefiro nem responder, eu prefiro nem considerar, porque meu trabalho é de artesão, assim, de meter a mão na massa e de ficar ali convivendo com aquilo. Então, eu sei que existem a tendência X, tendência Y, tendência Z, e que tem antologias dessas tendências, mas eu não sei se eu consigo me ver participando de um ou outro movimento estético do que se faz hoje aí, porque tem um pessoal que está querendo destruir a metáfora, que acha que a metáfora já não tem mais nada a ver, que a metáfora já já foi superada, e eu continuo batendo na tecla da metáfora. Enfim, eu acho que a inventividade, ela nunca vai se esgotar, eu acho, né? Enquanto houver linguagem, enquanto a gente consegue subverter, enquanto houver ordem, você consegue subverter a ordem, né? Então, enquanto houver subversão, vai existir inventividade. Então, acho que não consigo decretar enxergar esse fim da inventividade. E essa coisa o Chico Science falava, né? Para me organizar, eu tenho que desorganizar, essa coisa de destruir um pouco a ordem da língua para você tentar encontrar uma outra forma de... Acho que eu não sou nem tão radical. O Ferreira Goulart chegou uma época que ele disse que ele matou a língua portuguesa, que ele não conseguia nem mais escrever. Aí ficou um tempão escrevendo em francês e falava só francês. Ele tinha desistido da língua portuguesa, como se tivesse desincorporado dele a língua portuguesa. Aí depois ele aos poucos foi voltando, caindo em si e tal. Mas assim, foi uma experiência de limite na linguagem, acabou com a sintaxe, né? Explodiu a sintaxe, depois ele não conseguia mais enxergar o português. Aos poucos o português foi voltando. Mas enfim, não sou tão radical, né, nessas experiências que
cara fica mudo, não consegue mais falar. Mas gosto do Goulart. Ele também flertou pra caramba. Ele criou o neoconcreto, né? Porque brigou lá com a galera. Mas o Haroldo e Augusto estão no meu sangue. Eu li muito Haroldo de Campos e Augusto de Campos, os irmãos Campos. Eu lembro de um documentário, era Campos, como é que era? Nossa, era um documentário maravilhoso sobre os irmãos Campos, que eu tinha em VHS esse documentário. Eu assistia pra caramba. Irmãos de Campos e Espaços, eu acho que é esse o nome do documentário. Um documentário maravilhoso. E sobre o verbo evoco visual e aquelas maluquices todas que eles faziam, enfim. Uhum. Mas... Isso, então... Você falou algo interessante que me lembrou uma frase, assim, uma máxima muito conhecida do Gauguin sobre habilidade. Né? Ele fala assim, quando a tua mão direita estiver hábil, né, pinta com a esquerda. Se a esquerda estiver hábil, pinte com o pé. Então você busca sempre, né, essa zona de desconforto que é muito interessante. O Beckett fez o mesmo, ele começou a escrever em francês, porque já estava muito... O Zé falou aí de zona de conforto, eu nem soube responder ele direito sobre zona de conforto, porque eu nunca me sentia numa zona de conforto, enfim. Para mim é estranho. Com o tempo eu conheço melhor a minha caixa de ferramentas, né? Isso é uma coisa que acontece quando você está fazendo algum artesanato. Você vai criando suas próprias ferramentas. Tem ferramenta que não dá conta do que você quer fazer, você vai lá e cria uma nova, específica para aquilo ali. Eu acho que todo poeta tem a sua caixa de ferramentas. E dentro dessa caixa de ferramentas também você tem suas lupas, né, suas lentes. Então, não é toda a poesia que te toca que vai tocar outro poeta e vice-versa. Então, tem tudo a ver com essa primeira educação dos 5 sentidos que a gente recebeu, que também é muito misteriosa, tem a ver com neurociência, ninguém entendeu direito ainda como que a gente aprende a sentir as coisas, a entender as coisas, mas existem tantas formas de sentir o mundo quanto existem pessoas na face da Terra. Então, por isso que tem milhões de poesias e milhões de poetas em várias formas de trabalhar a linguagem. Nenhuma está certa, nenhuma está acima da outra. Enfim, é uma coisa que eu falo também enquanto editor, né? Olhando as poéticas, né? E as formas de organizar a linguagem, que existem muitas formas. Então, tem certo, não tem errado na arte, né? E também é por isso que a inventividade nunca vai acabar, eu acho. Não sei se te respondi, Luciana. Prima. E agora, Jorge? Tá sem som aí, Jorge. Tu tá sem som. Obrigado, Luciana. Angélica Torres. Como é que eu faço aqui para entrar? Já entrou. Agora é que tu apareceu. Ficou esperando, né? Tudo bem, não, eu saí sem querer, porque eu não sei mexer direito aqui, eu sou completamente dinossáurica. E eu fui mexer aqui, saí, fiquei um tempão fora e perdi o começo, por exemplo. Não, a Luciana te entregou, ela falou, a Angélica estava aqui, agora ela não está mais. Eu falei, sacanagem, a Angélica saiu fora. Cansou. Não, é ignorância tecnológica minha. Mas olha, o que eu ia te perguntar? Você praticamente já respondeu, sabe? Uma delas não, que eu acho que eu vou insistir nela. Mas eu só queria dizer o seguinte, eu vejo que você é um poeta que está inventariando, eu posso estar falando bobagem, mas eu acho que você está inventariando a poética da ciência e tecnologia. Existem os poetas matemáticos. Você, para mim, está inaugurando um degrau, realmente, com a ciência e tecnologia, principalmente. Agora, eu entendi melhor porque você falou da sua formação média, lá com eletrônica.
Eu acho que isso daí influenciou muito você, mas a cabeça, o cérebro, os dois lobos aí trabalham muito bem, né? O da emoção e o da razão, né? Embora a emoção você camufle bastante, eu acho. Eu sinto também que você camufla. Então, uma das perguntas que eu ia fazer era: cadê seus poemas de amor? Eu queria que você lesse pelo menos um. E a outra que eu ia fazer, você praticamente já respondeu a outra, que seria, assim, eu já tinha ouvido você dar uma entrevista e dizer que você não faz seus livros pensando já na temática de antemão. Você não faz. Você vai construindo, você vai fazendo os poemas, depois você pega uma linha e vai conectando. Aquilo que você falou, vai pondo nos escaninhos. Eu sempre tive a impressão que não, que você já concebia por antecedência, por antecipação. Corpo de festim, você é aquela coisa, você trabalha com a máquina, você é o poeta da machine, como diz o Roger Waters, que a gente já conversou sobre isso, né? Do sistema. Você também se posiciona criticamente com relação ao sistema. Mas, e eu vejo assim também, Alexandre, um pouco como se você fosse um arauto da sua geração. Acho que já te falei sobre isso. Eu vejo muito meus filhos, assim, muito a cabeça, os interesses, e essa coisa da consolidação da internet, né, dessa nova plataforma, justamente quando você nasceu. Foi nos anos 70, quando chegou para a gente. Saiu, passou para o meio universitário, para o campo universitário. Dentro da universidade, ela explodiu e ela pulou o muro e veio para fora. Então, eu ia te fazer essa pergunta. Se você não realmente estaria fazendo seus livros já com essa pré-concebendo o que você já queria dizer. Corpo de festim, que é o próprio corpo humano também, entra na questão da máquina, é vista como uma máquina, né? Tudo você coloca muito nessa questão da máquina, né? Mas isso aí praticamente você já me respondeu, então eu quero são os poemas de amor. Eu quero Você sabe que eu chorei numa exposição do Mondrian uma vez, do Mondrian, vendo só quadradinho colorido, quadradinho vermelho, tal. Eu sou capaz de olhar aquilo e chorar. Enfim, tem gente que acha impossível se emocionar com o Mondrian, abstração geométrica. E a minha sensibilidade, talvez, por ser essa geração da máquina, mas no que diz respeito à poesia, a minha geração, nem sei qual é a minha geração, sinceramente. Tem antologias aí da geração, eu não entrei em nenhuma. Ninguém sabe direito quando eu publiquei meu primeiro livro, que já estava na poesia desde do final do início dos anos 90, eu já militava na poesia, mas só fui lançar meu livro em 2011. Então esse atraso, esse hiato aí, porque Luciana tocou nesse assunto da performance, né? Da poesia performática. Eu fui um performer. Fui um performer que não seguiu a performance, que lá abandonei os palcos. Abandonei os palcos e fiquei na palavra. Só que quando eu escolhi a palavra, eu fiquei muito tempo fora de cena, né? Muito tempo sozinho, com meus próprios poemas ali e tal. Então, o pessoal tem esse ato aí que eu sumi, né? Então, quando saiu meu primeiro livro, mas de que geração eu sou? Da geração dos anos 90? Da geração dos anos 2000? Da geração da década dos anos 10 do século 21? Ninguém sabe direito a que tempo eu pertenço. E se existe a geração, eles abriram a porta do trem e me botaram para fora. Pum. Então, eu não me sinto assim, não entendo essa geração, não sei o lugar. Engraçado que até geograficamente isso é um problema, porque eu recebo muito convite para viver coisas em São Paulo, experimentar coisas em São Paulo. Eu falo assim, mas eu moro no Rio. Aí todo mundo se surpreende. Você mora no Rio? Pô, tava
convencido que você era paulista, que morava em São Paulo. Então, aqui no Rio eu já ouvi que a minha poesia é paulista. Eu falei, o que é isso, poesia paulista? Porque os meus símbolos, as minhas metáforas, as imagens que eu elejo não tem nada muito a ver com a cidade que eu moro e com os poetas daqui produzem e escolhem como sendo a forma de fazer poesia no Rio. Tem que falar dos bairros, tem que falar das ruas, tem que falar do Cristo Redentor, da praia, do sol, do céu, do azul. E meu poema não tem nada a ver com isso. Até quando eu vou no céu, que é no Gravidade Zero, o meu céu é um tipo de abismo, né? Porque o cara sai de órbita e vai para os confins da galáxia e uma viagem. O Gravidade Zero é um livro que descreve a viagem de um astronauta que ele fica perdido no espaço, enfim. O Bowie fez a música do Major Tom. O Gravidade Zero é uma biografia do Major Tom, que foi um personagem inventado para o Bowie para comemorar a ida do homem à Lua. Só que na música o astronauta se ferra todo, entendeu? Dá uma merda danada na viagem. Como é que aquela música vai promover o poderio militar dos Estados Unidos, sua potência tecnológica, sua superioridade técnica para chegar na Lua, né? A corrida espacial, enfim, que era disso que se tratava, né? A corrida espacial. Mas o poema de amor, você sabe que eu estou enrolando, né? Tem que achar ele na internet. Os poemas de amor, eu vou encarar a primeira pessoa daqui a uns 3 livros, daqui para frente. Já está sendo feito, porque eu fujo da primeira pessoa desde que eu comecei a escrever, né? Então, as pessoas... Amor sem falar na primeira pessoa, né? Esses que você Exato. tem na primeira pessoa, não? Não, eu vou fazer um livro com primeira pessoa, que é justamente essa zona, a zona de desconforto. Mas eu vou tentar buscar aqui alguma coisa que é a minha forma do poema de amor. Isso aqui eu quero futuramente fazer um livro disso, chama No Amor e na Guerra. Então são vários textos. Uhum. Tem um aqui que chama Tratado de Ottawa. Vocês estão me vendo? Eu não estou vendo vocês, que eu abri a tela aqui. Tá, eu estou te vendo. Tô vendo. Perfeito. Eu vou ler um poema de amor, então, tá? Chama Tratado de Ottawa. O caminho que o leva até ela é um campo de minas antipessoais, um pomar crivado de tubérculos de nitroglicerina, cujas bagas, de fúria pastosa sob as cascas, são invólucros para caroços sólidos que, entre outros discos de aço achatados, criam raízes no subsolo debaixo do assoalho. O palco onde ela, absortos, perambularam por anos como se aguardassem algo. É inevitável percorrer essa trilha da qual já não há retorno, fazendo do trajeto um passeio intuitivo pelo caminho perigoso. Nesse jardim belíssimo e sinistro, espécie de anti-Éden, perdem-se peças, algumas removíveis e supérfluas. Outras delas caem do organismo, apesar de indispensáveis e deveras necessárias, quase pré-requisitos para se estar vivo. No primeiro passo em falso, perde algo. O mecanismo é sensível ao peso do andarilho, que mesmo assim avança, desarma o que consegue, um explosivo crasvejado de espinhos, no formato de ouriço, vai perdendo peças, a perna, cotovelo, uma costela, um ou outro juízo. Mas prossegue cauteloso e lento até ela, é um reencontro contido, que persevera apenas na medida do possível, mas reverbera em ambos, arroubos daquela antiga paixão irresolvida. Ele segue rezando para que a sequência detonada não lhe custe o coração, naquela que seria a derradeira explosão, ou cause um dano central sem retorno ao seu sistema nervoso. O nervo frio é uma característica clara, requerida desde o treinamento, de todo o membro ativo deste esquadrão antibombas,
É aqui onde o herói destemido cumpre a risca, sob constante risco de vida, e pela erradicação absoluta de todas as minas esquecidas, as diretrizes finalísticas do Tratado de Ottawa. Uau! Alexandre. O poema de amor... Publicar logo os seus poemas de amor. O mundo está precisando de poemas de amor. Que é mesmo terrível, assim, né? Mesmo que eles sejam bem cerebrais, que continua cerebral. Mas é bonito. Eu Mas gosto é muito. um tema... Agora, tema... Alexandre, você acabou de me responder também, então, a outra. Você faz pensando já, você já planeja o livro que você vai fazer. E os poemas vão nascendo. Vão nascendo e você depois vai botando nos escaninhos. Mas você planeja os seus livros. Mas em algum momento, há um momento que precede esse planejamento, entendeu? Sobre o qual não tem muito controle, porque os poemas, em algum momento, eu sinto que existe ali um campo para ser explorado, assim, entende? E aí, a partir daí, que tem uns 3, 4, 5, 6 poemas afins, né? Poemas que se conversam, que estão ali dançando juntos, aqueles grupinhos na boate que fica assim, tem um grupinho de 10, de 15, assim, ou 3 ou 4, e aí aquele grupinho ali desses poemas que começam a andar juntos, ali começa a sair os livros, mas nem sempre, não há garantia de que aquilo vai virar um livro. De forma que você está certa, mas também não é garantido que aquilo vai ser um livro, entende? Esse aí, No Amor e na Guerra, já está pronto há um tempão já. E recentemente eu andei fazendo, eu vi esse filme Dunkirk, aí fiz um poema, um filme do Christopher Nolan, Dunkirk, um filme de guerra, maravilhoso. E de vez em aí vai pintando coisas, porque para falar de amor eu uso imagens de guerra, situações de guerra, de conflito, de zona de conflito, de guerrilha urbana, enfim. É a maneira que eu encontrei, né, para falar de amor. Tá bom, obrigada, querida. Adorei te rever, viu? Valeu, Angélica. Obrigado a você. Marli Flores. Tá sem som, Marli, ao som. Agora foi. Isso. Boa noite, Alexandre Guarnieri. Boa noite aos três mal-amados, a todos os poetas aqui presentes. Uma delícia ouvi-los aqui. Fascinada com o seu poético, Guarnieri. Já tem notícia muito do seu trabalho, né? E minha pergunta tem um pouco a ver desse seu lugar de editor, né? Sobretudo à frente do Malamargens. E eu fiquei assim, eu tenho uma observação, uma curiosidade, porque eu imagino que você tem contato, esse seu contato com muitos poetas, pessoas que publicam, te dá um fenômeno que eu observo que acontece no momento, que é o surgimento de escritores que associam muito na sua poética a mistura da próprio fazer criativo com a problematização da estética, e ele se desdobra ao mesmo tempo em uma espécie de crítico literário, né? Como se ele conseguisse concentrar todas essas funções, e para mim isso é um surgimento de uma produção nova no mercado aí literário. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa sua percepção enquanto editor, o que você acha desse novo fazer que mistura essas funções, sobretudo de escritores que ocupam a academia, que são professores da área de letras, estão nesse investimento desdobrando, enquanto sujeito criador, enquanto o sujeito que está tentando dar conta de uma estética e, ao mesmo tempo, está tentando dar conta de fazer uma crítica literária. O que isso traz de novo para a gente? E uma segunda questão é mais uma curiosidade biográfica. Eu fiquei imaginando assim, se você teria um apreço pela primeira geração modernista brasileira, né? E a portuguesa também,
sobretudo aqueles escritores ali que estavam no diálogo com o futurismo, e aí muito buscando uma poética que estivesse ligada ao momento de experimentação do progresso, sobretudo da mecânica, né? Que são poetas que eu gosto muito. Eu queria saber se você tem essa leitura de apreço por esses poetas dessa geração, porque você tem o seu movimento ligado aí, que eu chamaria, que eu arrisco dar o nome, né? Um movimento seu que é muito de poemáquina, né? Nesse sentido da poesia, que vai contemplar a questão da mecânica, da máquina, que lembram muito esses poetas dessa geração. Eu fiquei imaginando que você poderia ter, é claro que o seu movimento ele se dá de uma outra ordem, né? Mas se você teria esse apreço por essa geração. É isso. Tenho, inclusive eu tive um mestre e ainda tenho, mas a gente não tem se falado muito ultimamente, é o Mauro Gama, que é um cara que, enfim, é todo esse movimento movimento de vanguarda que tratava a palavra como uma engrenagem e essa coisa, mas eu já fui abordado por um poeta que estava com medo dessa estética, achando que eu era fascista de alguma forma, coisa do Marinetti, coisa e tal. Não, mas você só vai fazer livro sobre isso é fascismo, isso é muito... Falei, não, cara, mas se você vê o caso das máquinas, você vê que tem uma crítica, porque o caso das máquinas, eu acho que todos os meus livros acho que tem uma carga política grande ali dentro, enfim. É uma crítica ao mundo do trabalho, a mecanização, a transformação dos seres humanos em máquinas, em servos, né, em escravos. Então, gosto dessa poesia assim que você está falando. O Mauro Gama, tem o Lavra Lavra. Quem é o autor do Lavra Lavra, gente? Poema Praxis, nossa, eu adorava o poema Praxis e depois o poema Processo, todas essas vanguardas bem malucas, assim, né? Gostei bastante. E com relação à segunda questão, acho que aí a gente tem uma faca de dois legumes, né? Porque ao mesmo tempo em que você tem as universidades como polos, né, que agregam poetas, você tem... Eu não estou na universidade, eu não sou um poeta que produzo na universidade, mas hoje tem assim grupos e grupos de poetas que ali ficam ali orbitando a universidade e alguns professores que são poetas, coisa e tal, e essa galera constrói essa nova espécie de crítica, né? Ao mesmo tempo que escreve seus poemas e se critica enquanto escreve o seu poema, faz a própria crítica. Eu não sei se eu entendo muito essa autocrítica. Uma coisa é você entender uma coisa é você ter pistas, né, do caminho que você está seguindo. Eu não quero ser crítico da minha própria poesia. Para mim, porque eu vejo a minha poesia como artesanato, né, como a fatura de alguma coisa mesmo, como a construção de um mecanismo e tal. E é como se fosse esses malucos que inventam máquinas, assim, mas que não se formaram em mecânicos, não estudaram, mas eles aprenderam fazendo, né, autodidatas, né? Então, eu vejo minha poesia muito como por aí. Apesar de eu ter feito a história da arte, quer dizer, isso aí, e a minha poesia ter nascido na época em que eu estava, muito antes de que eu estava na faculdade, mas ela ter sido gestada também no ambiente universitário, mas eu não fiz letras, eu não estudei poesia na faculdade, enfim. A minha formação universitária, ela entra num aproveitamento de vetor, como todo o resto da cultura que eu consumi também entra na minha poesia.
A minha produção poética não estava em nenhum momento associada à academia ou produção acadêmica e nada disso. Então, eu acho que aí você pode ter um campo de conflito, né? Um campo de conflito que você não consegue estabelecer uma distância necessária com o objeto que você está criticando para poder criar ou até definir o que seria uma geração, entende? Se você está querendo fazer a crítica do seu colega que está ali bebendo na mesma fonte que você, então eu prefiro o estranhamento. Acho que a crítica interessante, ela nasce do estranhamento, né? De estranhar, e não dessa confluência, né? Enfim, não sei se eu respondi, também não sei se eu sei responder essa coisa. Não sei se eu entendo muito. Entendo que possa existir uma crítica criativa que existe de dentro da linguagem da poesia, né? De modo que você, a partir da poesia, você construa a crítica entrando na linguagem do cara. E aí a crítica sai da linguagem dele. Mas eu estou pensando também nessa coisa de feudos acadêmicos e... Sim, né? é Isso. Problemas, né? Conflitos, né? Justamente. Alexandre, eu posso fazer mais uma pergunta, Jorge? Gratidão, Alexandre, respondeu bem, viu? Você ficou em dúvida se respondeu, né? Contemplou bem, Sim, né? Sua percepção. Eu duvido de tudo que eu falo. Duvido de tudo que eu falo. Isso é bom, isso é bom. Gratidão imensa. Angélica. Desculpa. Não. Você, com menos de 40 anos, eu acho, você ganhou o prêmio Jabuti pelo Corpo de Festim, né? Falar em crítica, falar em acadêmicos e tudo mais. Eu queria saber o que significa para uma pessoa de menos de 40 anos ser laureado um prêmio desse quilate, que é importantíssimo, considerado importantíssimo. O que isso significou para você, para sua carreira? Foi importante? Te abriu porta? Te fechou porta? O que te trouxe? O que trouxe de bom para você ser premiado com o Jabuti? Foi com 41 que eu ganhei o Jabuti. Eu estava com a calculadora aberta aqui fazendo a conta. Com 41. Assim, uma idade legal, né? Tentei fazer a conta errei. Os 40, né, são um marco, né? Chegar aos 40 é um pouco um marco. Acho que é um pouco simbólico essa coisa de você tá começando a cair a ficha de que você está no mundo de gente grande, porque essa ficha demora muito para cair em mim. Eu sou muito criança ainda, eu gosto das coisas, né, das brincadeiras, tanto que eu brinco com a linguagem até hoje, com as palavras e tal. Tem um lado meu muito guri ainda, que gosta do Batman, dos super-heróis, enfim, do astronauta, das naves espaciais, dos samurais, dos vampiros, as coisas que a gente traz também das máquinas, enfim. Tudo isso que assombra a gente desde que a gente é pequeno, assim, que a gente toma contato com essa sci-fi, o futurismo. E o Jabuti, ele chegou assim, quando saiu a lista do... Me deu muito problema o Jabuti também, tá? Muitos problemas, assim. A fogueira das vaidades arde aqui no sol tropical do Rio, arde forte, arde alto, é uma fogueira alta. E eu sou um cara do subúrbio, enfim, um cara que estudou sempre escola pública e nunca frequentei muito a Zona Sul, enfim, isso aí mexe um pouco, né, com as estruturas, né? Tanto é que quando eu ganhei, eu ia nos saraus de rua, o pessoal, um dos nossos ganha o Jabuti, aquela coisa que eram lá os eleitos, lá
aquelas figuras que sempre ganham e tal, e é um cara que a gente conhece o cheiro dele e sabe quem ele é e tal, que está sempre aqui com a gente, coisa e tal. Então, como uma representante de um lado meio esquecido, né, da cidade, da produção cultural da cidade, enfim. Então, esse foi quando eu ganhei, eu fui esse cara, sabe, esse representante desse lado B, da banda B do Rio, não é o representante da Orla, da Orla de Copacabana, nem nada, de Ipanema, nem nada disso. Enfim. Você perguntou o que mudou. Eu fui projetado de uma forma que meu nome começou a aparecer em outros estados, né? O pessoal vai lá e vê. Mas quando eu fiquei finalista, eu fiquei muito emocionado. Eu falei, caramba, tremendo reconhecimento, eu fiquei emocionado. E aí chorei e tal. Quando eu fiquei finalista, quando eu ganhei, eu caí na gargalhada, que parecia uma piada, né? Uma coisa, pô, não é possível. Ganhei o Jabuti. Que coisa mais inesperada. Quem foram, que malucos foram esses que resolveram me dar o livro, né? Por acaso, porque tem isso, né? Se eu tivesse concorrido naquele ano com outros jurados, eu não teria levado, outra pessoa teria levado. O prêmio é os astros têm que se alinhar, tem que ser a hora certa, no lugar certo. Você tem que estar no lugar certo, na hora certa, porque aquelas sensibilidades daqueles leitores que me deram o prêmio. Se fosse outros leitores com outras sensibilidades, talvez não tivessem me dado o prêmio, tivessem dado para outra pessoa, que também era tão bom, ou diferente, ou enfim. Ninguém é melhor do que ninguém, né? Então, eu ganhei o prêmio sabendo disso, que eu não era melhor do que ninguém que estava concorrendo e que ninguém que tinha ficado de fora também. Mas aí meu nome assim incomodou muita gente. Aí eu não saí em jornal carioca, por exemplo, pra você ter uma noção. Não saí em jornal carioca nenhum. Eu nunca fui resenhado em nenhum jornal carioca, nunca fui... É complicado. Tem essa parte chata, né, da poesia, né? Tem essa política, né? Enfim, que eu nem gosto de saber muito, de experimentar muito essas coisas. Mas o meu editor, que eu dei a ele um jabuti, porque o editor ganha uma estatueta junto com o autor, ele cogitou não mandar ninguém da editora para receber o prêmio. Eu falei, pô, como assim? Não vai mandar ninguém da editora para receber o prêmio? Fiz uma pressão, porque no final foi um cara de ônibus, coitado. Ele passou a madrugada dentro do ônibus para chegar lá no Jabuti, pegar a estatueta, voltar para a rodoviária, entrar no ônibus e voltar para o Rio. Porque o meu editor foi meu concorrente no Jabuti. Ele ficou puto da vida que eu ganhei. Então, ele escondeu os meus livros quando eu ganhei o Jabuti. Enfim. A editora com quem eu ganhei... A editora que eu ganhei o Jabuti, a Penalux, é a minha segunda edição do livro Corpo de Festim. A Penalux me recebeu de braços abertos, topou fazer o livro, mas quando a segunda edição ficou pronta, já tinham se passado 6 meses, o Jabuti já era notícia velha, já estavam querendo saber que era o Jabuti do ano seguinte, ele já tinha caducado. Então eu perdi a janela para aproveitar o Jabuti. Se alguém quis comprar o meu livro porque eu ganhei o Jabuti, essa pessoa não encontrou o meu livro na livraria, porque a editora sumiu com os livros, entende? Descumpriram o contrato. Eu tive que ameaçar, mandar uma notificação extrajudicial falando que tem um descumprimento do contrato, porque aqui no contrato está dizendo, vai distribuir, você vai vender, você vai comercializar. E ninguém encontra o livro, nem em site, nem em livraria, em lugar nenhum. Enfim, aí foi isso que aconteceu. E 6 meses depois saiu a segunda edição. Essa é a segunda edição. Assim, eu saí no jornal no Piauí, em Minas Gerais, em São Paulo, saí no Estadão,
mas saí na revista Rolling Stone, entendeu? Porque eu lancei o livro Gravidade Zero, que é o Major Tom, aqui tem até aqui o raiozinho do Bowie aqui e tal. A Rolling Stone se interessou pelo meu livro, e quem me deu pauta no Estadão foi o pessoal de música. Eu fui entrevistado em rádio, em programa de rock, porque o meu livro é a biografia do Major Tom, que é um personagem da música do Bowie, de algumas músicas do Bowie. Mas aqui no Rio nunca, a não ser no subúrbio, no lado B, assim, nos saraus de rua, enfim. Mas não... A única feira do livro que eu fui convidado foi lá no Pará. Eu não tinha o livro para lançar o livro, O Corpo de Festim, porque eu estava sem exemplares, porque estava ainda rolando essa treta toda aí, né, com a editora que lançou a primeira edição do livro. Então, Jabuti, assim, para mim, foi um marco, mas também veio a reboque todos esses questionamentos aí, né? Todo esse questionamento, que acaba tendo a ver com a pergunta que a Marli fez também sobre o mundo acadêmico. Tudo isso reverbera, né? Tem uma coisa que tem a ver com a outra, né? Mas eu sou um cara de fora das estruturas. Eu tô com martelinho ali abalando as estruturas, assim, pem, 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 pem. Mas talvez não se triste uma questão, justamente essas questões da vaidade, né, que tem no meio, né? Eu fiquei assim ouvindo você falar a sua história, assim, e entristecida, né, que você tenha passado por um reconhecimento, por uma banca, mas ao mesmo tempo por uma opressão, né? É complicado. Nem gosto de falar disso, é raríssimo eu falar disso. Acho que eu nunca falei disso assim numa entrevista, numa live, ninguém, sabe? Até para não dar cartaz para quem gosta de treta. Mas me senti à vontade aqui entre vocês e acabei falando. Fiquei feliz. E fiquei também à vontade de continuar a live, mas só que já são 10h10, é hora de acabar, senão a gente vai ficar aqui, que o papo geralmente é assim, né? Então, Fernando Freire, vamos para as considerações finais. Tô com fome, gente, não jantei não. Valeu, muito obrigado, Alexandre. Sua presença foi uma contribuição inestimável aqui na história da nossa live. Obrigado por você ter aceitado o convite. Obrigado a todos os companheiros que estiveram presentes também com a gente e até a próxima oportunidade. Fazer um jabazinho aqui, ó. Por favor, quem quer conhecer o meu trabalho, aqui tem pílulas de todos os livros aqui, ó, belas amostras. Aí, ó. Tá rolando venda. Aqui saiu Penalux. Isso aqui é da Cotter. Isso é da Cotter Editorial. Convite deles para fazer essa antologia. Uma antologia, como o Léo falou, como é que ele falou? Antologia precoce, né? Realmente. Precoce. Josafá. Eu quero a sua dedicatória aqui, viu? Quando você vier a Brasília, viu? Bota aí, ó. Eu ia ao Rio, tá difícil. Beleza. Tá bom. Antes de mais nada, agradecer essa presença inestimável, né, do Alexandre. Um prazer conhecê-lo. E, obviamente, teremos aí um caminho maravilhoso para divulgar tudo isso, Alexandre. Obrigado. Mas eu queria findar com a frase que ela é bíblica e profética. Ela fala o seguinte: se a serpente morde por erro de encantamento, não vale a pena ser encantador. Aproveitando esse gancho, o que eu queria te falar, Alexandre, é muito simples, né? Você é um poeta que acerta em seu encantamento e vale a pena ser poeta e encantador. Muito obrigado. Valeu, gente. O prazer foi meu estar aqui entre vocês, hein? Me senti bem à vontade. Me senti entre amigos. Obrigado. Considerações finais, Alexandre.
Considerações? As minhas? Sim. Pô, Eu gostaria também que você encerrasse com um poema. Com um poema. Mas pode falar. Não, eu queria era agradecer vocês pelo convite, assim, poder... são cada chance que eu tenho de divulgar o meu trabalho, eu agarro com unhas e dentes, porque eu não estou na grande mídia, né? Eu não estou nos jornais, né? Nunca apareci na televisão, enfim. Por isso que cada chance que me dão de falar um pouquinho dos meus poemas, dos meus livros e tal, eu acho que é o máximo e raramente eu digo não. Então, muito agradecido pelo convite de vocês. Me chamem quando quiser, eu sou facinho, sou um cara simples, sou do subúrbio, sou um cara de fácil acesso, de tranquilo de lidar, aberto, sou coração de peito aberto, enfim, gosto de me comunicar. Minha poesia às vezes é terrível, mas eu sou um cara doce. Acontece muito assim com poetas, com escritores que escrevem coisas terríveis. Você vai conhecer o cara, um cara doce, bonachão, engraçado, divertido. Eu vou ler um poema que chama A Seda, para terminar então essa brincadeira nossa. A seda. Flertar com o crime no experimento limite entre o tateável e o meramente instintivo, naquilo que pode ou não ser tocado, da seda à roseira, por exemplo, suas respectivas existências exigem tratamentos específicos. Quando a monotonia dos centímetros seria comparável à dor dos espinhos? O que seria a seda, senão o éden das terminações nervosas entre o cérebro e os dedos percorrendo a superfície de um segredo? A palma da mão no mistério, navegando o idílio reativo de um tecido falsamente retilíneo, riquíssimo em sensações físicas. Na temperatura, há ajuste fino, a forma aquosa o renova, suave exílio. Como tocar algo no auge do impossível? Valeu. Muito bom. Obrigado, gente. Obrigado a você, Alexandre. Os Três Mal-Amados agradecem muito a sua presença, né? Não é sempre que nós temos um poeta que seja, eu prefiro chamá-lo de inventivo. E quando fala que o poeta é inventivo, ele chega muito perto da imortalidade. Sem academia. É sério. Caramba. Você conhece certos poetas que foram inventivos e claro que amanhã eles podem não estar imortais, mas o próprio tempo pode fazer ele imortal. Como Baudelaire, por exemplo. Né? O cara escreve uma obra de 12, 18 anos, sei lá, na sua adolescência, e um poeta que tornou-se não só universal, como também imortal. E a sua obra carrega para esse caminho de inventividade. Isso é o Mallarmé, né? O Mallarmé é o patrono da Mallarmargens, né? Mallarmé. E se você tem muita coisa para conversar, que você tem uma quebrada de Mallarmé nos seus poemas, acho que ainda mais nesse mais recente livro, 2018, que você quebra os versos, brinca muito com o espaço entre as páginas. Né? Então é uma coisa que a gente vê que não é uma coisa assim que sai espontaneamente. Existe todo um artesanato ali, interessante. Então, os Três Mal-Amados fica muito, mas muito feliz de ter aqui um poeta, né, com o novo, que é tão raro hoje na nossa poesia. Eu acho que é muito difícil você, no mundo de hoje, conseguir algo que pode se chamar de novo, né, mesmo que não seja com todas as maiúsculas. Né? E ficamos muito felizes e queremos agradecê-lo imensamente por isso. E as portas dos Três Mal-Amados estão sempre abertas para isso. Okay? Obrigado. Jorge, Diga. Encerrando já, né? Eu solicito que, após você dar a última palavra, que, de repente, quem quiser ainda conversar, e se o Alexandre tiver... Sim, eu vou fazer isso. Então, né, a gente conversa. Vou fazer isso. Então, queria agradecer a presença de todos. Estamos encerrando às 22h17. Eu acho que é um recorde, que a gente fica conversando e sempre vai mais tarde, né? E
Por isso que se deixar, a gente ia conversando o tempo todo. Estou vendo aqui nosso amigo Sandro, que chegou agora, né? E boa noite a todos.